Olá, eu sou o professor Gilberto Ferreira Marchetti Filho, prof. Giba, sou doutorando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie São Paulo e professor da Unigrande Dourados. A temática da minha pesquisa, na verdade, é fruto de temas desenvolvidos dentro do programa de doutorado e envolve uma temática bastante polêmica atualmente, que é a questão das fake news dentro da liberdade de expressão e especificamente aí a reverberação das consequências disso dentro da responsabilidade civil. A gente sabe que a sociedade da informação ela se tornou praticamente digital e a massificação do acesso à internet, a facilitação desse acesso à internet, seja por computadores, seja por uso de celulares, acabou trazendo uma ampliação de acesso à informação de uma forma muito grande e numa velocidade muito rápida. Essa ampliação de acesso a informações se tornou possível graças à massificação do uso de aplicativos de redes sociais e de aplicativos de conversa por mensagem instantânea no tipo WhatsApp. O que acontece? Quando a gente fala de fake news, três pontos extremamente importantes acabam se conflitando, três direitos fundamentais. O primeiro deles é a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, não há como se negar isso, mas a gente tem que considerar que a liberdade de expressão no Brasil tem uma análise diferente da liberdade de expressão nos Estados Unidos. E eu gosto de falar disso porque muitas vezes quer se comparar a liberdade de expressão americana com a liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 1988, o que não é comparável. A liberdade de expressão americana é muito diferente da liberdade de expressão brasileira, prevista na nossa Constituição. E ao lado dessa questão da liberdade de expressão, que tem muitas outras nuances, a gente tem que considerar também outro direito fundamental, que a gente aqui trata como segundo ponto, que é a questão da proteção a direitos da personalidade, principalmente o direito à honra e à imagem, que são tecnicamente invioláveis. Quando a gente fala de proteção à honra e à imagem, nós estamos falando de pontos que envolvem a essência da natureza humana, a imagem e a honra de uma pessoa. E é um ponto tão essencial que, a depender da situação onde há o ferimento desse direito, acaba se tornando irreparável voltar atrás a situação em si. Fato que violou a honra e a imagem de uma pessoa, dificilmente vão ser reparados e apagados da história. E um terceiro ponto que nós temos que considerar quando nós falamos de fake news, o terceiro direito fundamental que nós temos aqui é a questão ao acesso à informação. E dentro dessas nuances no acesso à informação, nós gostamos de pontuar um fato muito importante, que esse acesso à informação, como direito fundamental, é acesso à informação verdadeira. E por que a gente gosta de destacar isso? Porque é exatamente nesse ponto que entra a questão da fake news. O que é uma fake news, gente? Fake news, na verdade, nada mais é do que um mecanismo muito antigo de propagação de informações falsas com o intuito de enganar, com o intuito de ludibriar, com o intuito de ofender, com o intuito de menosprezar ou até mesmo de promover discurso de ódio. No passado, esse tipo de informação falsa era muito utilizado em guerras, para o fim de enganar o inimigo. E atualmente, pessoal, a ideia é a mesma, só que agora com uma nova roupagem, com um novo nome mais bonitinho, chamado fake news. Qual que é o problema, pessoal? A questão é que quando a gente fala de fake news, nós estamos envolvendo mentiras. Mentiras que têm a intenção de enganar, de ofender, de ludibriar, de propagar o ódio contra uma determinada classe minoritária. E o que nós temos dentro disso? Nós temos que, a partir do momento em que há um conflito entre liberdade de expressão e
o conflito do direito à informação verdadeira, honra e imagem, nós temos que analisar qual direito deve prevalecer. Deve prevalecer a liberdade de expressão ou deve prevalecer o direito ao acesso à informação verdadeira, o direito à honra, o direito à imagem? Quando a gente fala de questão de violação de direitos fundamentais, nós temos que colocar no ponto a análise em que esse conflito de direitos fundamentais não é resolvido de uma forma tão simples, numa análise rasa. Quando a gente fala de uma análise de conflito de direitos fundamentais, nós temos que aprofundar nessa análise e verificar qual direito fundamental, dentro de alguns critérios, principalmente da proporcionalidade, qual direito deve prevalecer. E a gente tem que ter em mente que nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental, quando em conflito com outro direito fundamental, pode ser relativizado a fim de prevalecer aquele que, no caso concreto, deve se sobressair. E aqui o que nós temos, pessoal? Que o direito fundamental, a liberdade de expressão, não deve prevalecer quando essa liberdade de expressão tem por objetivo ofender a honra de uma pessoa, tem por objetivo ofender a imagem de uma pessoa, tem por objetivo propagar informações falsas com o intuito de enganar, de ofender, de promover o engodo, de promover discurso de ódio. E o que acontece? Quando a gente tem uma fake news, uma notícia falsa que envolve pontos específicos dentro da honra e da imagem, a ação de responsabilidade civil ela vai se voltar contra o autor dessa informação. E aí, obviamente, que a responsabilização civil vai se dar ali dentro do campo da responsabilidade civil direta ou pelo abuso de direito. O problema é quando nós temos fake news que, entre aspas, viralizam, ou seja, que tem uma grande propagação nos mais diversos meios de comunicação pela internet, seja por sites, aplicativos de conversa ou redes sociais. E é aí que entra, pessoal, um ponto importante dessa pesquisa. Por quê? Porque a gente não consegue descobrir quem foi o autor dessa informação, até porque muitas vezes o autor dessa informação falsa foi um robô que criou a notícia e propagou ela de forma disseminada. Então, para você chegar à autoria dessa informação falsa é muito difícil. E é aí que entra a questão da responsabilização dos provedores de conteúdo, né? As Big Techs que controlam esses aplicativos. Atualmente, pessoal, a regulamentação desse tipo de responsabilização se dá pela lei do Marco Civil da Internet e essa regulamentação ela é bastante criticada. Por quê? Porque como é que é hoje? Como é que funciona a responsabilização do provedor? A vítima tem que acionar o judiciário pedindo para retirar aquela informação, aquela publicação, fornecendo o link específico de acesso dessa publicação e identificando ali o seu conteúdo. E aí essa publicação deverá ser retirada mediante notificação judicial e a responsabilização do provedor só vai existir se o provedor descumprir. O que acontece, pessoal? Isso é praticamente impossível quando nós falamos de fake news, porque a gente não consegue vincular um link específico, exatamente porque essa informação está sendo propagada nos mais diversos meios de comunicação. É aí que entra, pessoal, a grande importância do projeto de lei que visa regulamentar as redes sociais e evitar exatamente essa questão da fake news, que é o projeto de lei da fake news, que está tramitando no Congresso Nacional. É um projeto, pessoal, que tem sido vítima de muita desinformação, né? O projeto de fake news sendo vítima de fake news. A grande verdade, pessoal, é que na Europa já existe uma regulamentação de redes sociais, aprovada recentemente. A grande verdade é que nós precisamos dessa regulamentação, a fim de quê? De proteger exatamente a liberdade de expressão. E, além disso, proteger outros direitos fundamentais. Então, em linha conclusiva, pessoal, o que nós temos? Que a importância desse projeto de lei é clara e o que nós temos? Enquanto não se aprovar uma regulamentação dessas redes sociais,
da atividade das Big Techs, dos provedores de conteúdo dentro das redes sociais e conversas de aplicativo, nós temos que o Poder Judiciário ele deve continuar atuando para evitar, dentro daquilo que a lei estabeleceu dentro do Marco Civil da internet, retirando conteúdos. Sempre lembrando que a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil, tal qual é lá nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos limites, e o limite está exatamente no direito do outro. A partir do momento que a liberdade de expressão está violando o direito fundamental de outra pessoa, ou de uma classe, de uma população, infelizmente, essa liberdade de expressão está sendo exercida com abuso de direito e, portanto, deverá ser regulada. Espero que tenha esclarecido um pouco essa temática, que é muito ampla, e estamos aí. Obrigado, beijo.